Estamos iniciando aqui a primeira apresentação da Escola Virtual do Águia. Nessa apresentação nós vamos dar uma visão compacta de todo o trabalho dessa escola. Vai ser um papo informal. E nós começamos dizendo que a escola é feita para a formação do Águia, e o Águia é o agente de geração de utilidades, informação e alternativa em cada região do planeta. Começamos. A Escola Virtual do Águia transforma seres humanos em águia. Veja a nossa logomarca. Queremos dar uma visão integrada num papo muito informal. O funcionamento da escola é baseado em 3 pilares integrados: criação, planejamento e solução. Todo o nosso trabalho é voltado para dar dinâmica a esses 3 pilares. E vamos ver os conteúdos básicos. O primeiro é construindo a organização. Esse é um treinamento que nós vamos aprofundar de forma muito intensa, mostrando que nós podemos construir estruturas em rede de qualquer organização, mas tudo parte de uma lógica básica que nós vamos mostrar aqui. Primeiro, toda a organização tem 6 entradas, e que são seus ambientes externos, e tem uma saída, que é o seu cliente principal. E aí nós temos a nossa organização, e vamos ver como é que ela funciona. Temos o usuário do produto Y. Esse usuário é o cliente principal, é ele que tem a necessidade. Só que para ele ser atendido, veja a dinâmica. Tem o fornecedor do insumo X, e a empresa a organização transforma o insumo em produto. Para isso, cria o processo COI, colocação do produto. Y pode ser um bem ou um serviço. TXY, transforma insumo em produto. E captação de insumo X. São os 3 processos que formam a atividade fim de qualquer organização, de bens e de serviços. Temos os 3 processos meio. O primeiro, serviço, materiais e equipamento, responsável pela infraestrutura, atender a todas as solicitações da organização e se relaciona com o seu mercado. Recursos humanos, HUM, que atende a todas as demandas de recursos humanos da organização e se relaciona com o seu mercado. E finanças, faz o pagamento e se relaciona com o seu mercado. Esses 6 compõem a operação da organização, que tem que ser gerenciada. Então nós temos os Gs, que se relaciona com o ambiente de poder, que é aquele que instituiu a organização. E o INF, que se relaciona com o ambiente de informação, capta informação interna e externa e gera resultado para que o Gs gerencie a organização. Temos lá no APO os investidores em abóbora, que sustentam a criação da organização, e tem os empreendedores em verde. E o APO, ele indica o responsável pela gestão da organização. Esse responsável indica os responsáveis por todos os outros processos, e aí forma a direção da organização. E aqui terminamos essa primeira parte desse documentário, né, dessa apresentação, e vamos ver alocando. Alocando é um exercício que numa dinâmica de grupo é muito interessante, porque os grupos se reúnem e vão escolher aonde alocar os processos dentro daquela estrutura que nós criamos. Vamos ao jogo. Só que com você, nós vamos fazer isso individualmente. Vamos trabalhar com o seu pensamento. Nós temos naquele pano de fundo verde da organização o marketing. O marketing orienta todos os processos para esses 8 atividades de marketing. Todos os processos têm que praticar marketing. E aí tem um exercício que você tem que clicar no modelo ao lado. Mas aqui você não vai clicar, você vai pensar. Em que célula devemos colocar a atividade indicada? Por exemplo, auditoria. A auditoria está em Gs.
Só vou fazer um só para você ver o exercício. Se eu clicar em algum setor que não seja Gs, por exemplo, aqui CAX, vai dar errado. Se eu clicar em Gs, vai dar certo. Só que eu não vou fazer esse exercício, eu vou passando. Tá? Captação de dados, é aqui, ó. Captação de dados, é no INF. Compra de equipamentos, serviço, materiais e equipamento. Desenvolvimento de FOX, é CAX, desenvolvimento de fornecedores de insumo. Jurídico, é o GES. Tesouraria, finanças. E nós temos nesse exercício, que vai ser parte do treinamento do Águia, um conjunto de 40 atividades que nós temos que alocar aqui. E aí nós mostramos um primeiro nível de treinamento muito interessante da organização das estruturas. O Águia, a partir desse treinamento, vai poder gerar e desenhar a estrutura em rede de qualquer organização da área que atua. Voltamos aqui. Humanizando. Vamos falar aqui do ser humano. Estrutura e estratégia. Vamos ver o que acontece. Ambiente interno e externo são os dois ambientes da organização do ser humano, que tem 7 processos. Olha lá. Tá vendo? O Águia vai ser treinado nesse modelo. Ou seja, todo ser humano deve se relacionar com o seu ambiente interno e externo e deve aperfeiçoar cada vez mais esse processo de percepção, conhecimento, criatividade, planejamento, decisão e ação e o controle de tempo. Voltamos aqui para a nossa sequência, superando-se. É um outro modo de treinamento fortíssimo. Nós queremos que o Águia descubra o seu caminho para o êxito. E aí nós falamos um pouco da estratégia. Está aí a plataforma conseguida com tudo que é positivo e negativo que o ser humano fez na vida e essas 3 colunas. Ele se coloca nessa plataforma, ele é um ser comum, ele tem um propósito, ele sonha, ele imagina o que pode fazer da vida, ele busca informação, é fundamental buscar informação, cria uma visão diferenciada e entra no último andar da transcendência, o que transcende o racional, desce para o andar de baixo, o emocional, que ele, enquanto ele no transcendental ele fala sobre Deus, sentido da vida, no emocional ele fala com relações, com ética, desce para o racional com planos e o material com dinheiro, caminho, método e assim por diante. E nós temos um ser mobilizado. Esse é mais um treinamento do Águia. Voltamos aqui para negociação. Construindo acordo. É outro treinamento básico para o Águia. Então nós temos aqui aproximar. Primeira atividade que ele tem que fazer é aproximar das pessoas, se interessar pelas pessoas, e ele vai atuar dentro de uma determinada região. Ele vai vender a ideia que é possível desenvolver um desenvolvimento sustentado da região com aperfeiçoamento de todas as forças sociais. Ele apresenta os tópicos, benefícios que o outro pode obter e perdas que o outro pode evitar. E pergunta se aceita. Aí nós temos um primeiro nível. Vamos imaginar que a pessoa não aceite, não quer se envolver com esse processo. Não é? Então, nesse momento, existe toda uma sequência que nós vamos fazer com muita calma aqui para que você possa ver que a partir do não tem o concordar. Você concorda com que o outro discorde, o outro diga não. E você pergunta por quê. Você escuta as razões, isso vai ser útil para reconstruir o tópico e apresentar o tópico, sempre colocando benefício a obter e perdas a evitar. Tá? Vamos imaginar que essa nova informação, não é? Essa nova gerou uma novo estruturação de argumento. E essa nova estruturação conseguiu eliminar o não e partiu para o sim. É um sim pequeno e ele testa se há clima de fechamento, não existe, e ele tem toda uma sequência de fortalecer aquele sim. Tá? Toda a sequência, e ele fortalece o sim. A partir disso, ele parte para o
se tem clima de fechamento, ele fecha o acordo e ele volta para se aproximar. Esse é um treinamento grande de busca de acordo, que é uma busca de liderança, né? de coisas que podem ser feitas a nível de buscar o acordo na região que atua. Vamos aqui para o último, que é exatamente o mobilizando. Mobilizando é toda uma estratégia de atuação, de mobilização de organizações para resultado. Ele começa com um edifício de 7 andares, vamos analisar cada parte. Mobilização para resultado é uma tecnologia gerencial registrada no livro Mobilização para Qualidade. Uma tecnologia que possibilita a mobilização de qualquer organização para geração de resultado. Composta de 14 módulos estruturados em 7 fundamentos, 7 andares que vão ser apresentados. Aí os 7 andares sendo apresentados, nós vamos discutir cada um, e os 7 fundamentos. Então nós temos aqui, a seguir você vai conhecer cada um dos módulos. Você tem o PO, que responde à pergunta quais os pontos fortes e fracos da organização, seus processos e sistema. Você tem o 2, pesquisa humana, em que você responde quais os pontos fortes e fracos do pessoal da organização. E aí você tem visão e missão, qual é o ideal em missão, papel a ser desempenhado pela organização. A estrutura em rede, aquela que nós discutimos no início. Análise ambiental, os riscos, ameaças e oportunidades dos ambientes, as estratégias a partir dessa percepção e a cultura. A ou B? Recomendamos que seja a cultura B, que é uma cultura participativa. Chegamos nos andares, como inovar e criar ideias geradoras de resultados. Vamos ter esse treinamento a nível da região. Tempo, como gerenciar os 1440 minutos por dia, como criar um sistema de informação, como desenvolver liderança, vencedores e grandes negociadores, como aperfeiçoar a nossa capacidade de gestão e como utilizar apenas o essencial. E o último andar, como atender às necessidades do cliente. Essa é a metodologia. Então, a partir desse momento, nós queríamos ter mostrado aqui todo um conjunto metodológico da cidade, da escola virtual do Águia, para que você possa agora ver todos os vídeos que vão ser publicados sempre com início EVA. Que seja bem-vindo e que, se você quiser ser um Águia, passe um e-mail e você, ao longo dos vídeos, terá esse e-mail para se contactar comigo. Um abraço, felicidades.